Olá, eu sou Bruno Pociúncula e esse é o Sala VIP, o seu quadro de entrevistas do Bahia Social VIP. Siga o nosso canal, nosso Instagram e acesse o site bahiasocialvip.com.br. E para esse programa de estreia, eu estou aqui com o chefe Peu Mesquita, que acaba de assumir a gastronomia do Fera Palace Hotel. Peu, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu agradeço muito o convite e me sinto honrado de estar aqui estreando com você nesse quadro. Tá muito bacana, parabéns. Espero que todo mundo goste aí de casa. Massa, Peu. Eu já começo logo com uma pergunta. Como é que surgiu o convite para você assumir o Fera Palace Hotel, a gastronomia do Fera Palace? Então, ele surgiu assim meio inesperadamente, não era algo que estava no nosso radar. A gente acabou vendo a notícia que o chefe Fabrício, né, o Grupo Origem, tinha saído do Fera. E a gente do Grupo Sorro, né, hoje eu faço parte do Grupo Sorro, hoje a gente conta com quase 10 operações na cidade de Salvador. A gente estava de férias, o grupo, para o casamento de uma das nossas sócias. E aí chegou o convite do Antônio Massafera, que é o dono do hotel, né? Sim. E a gente ficou muito feliz, porque já era um desejo antigo do grupo voltar a trabalhar com um hotel. O grupo já tinha tido experiências com o Mercury aqui em Salvador e com o Pestana no cargo. E a gente sempre gostou muito. Eu, particularmente, comecei a minha carreira profissional num hotel, né, estagiando num hotel aqui em Salvador. E sempre tive esse desejo de voltar a trabalhar em hotelaria, né? Porque eu acho que o hotel, ele é o ápice da hospitalidade, que a gente trabalha num restaurante. Mas no hotel a gente consegue trabalhar isso mais a fundo, porque a gente tem toda a experiência completa, né? Porque o hóspede está ali, enfim, de receber até a finalização. Então a gente tinha esse desejo, acabamos recebendo esse convite meio que em cima da hora. E aí, meio pego de surpresa, eu comecei a pensar, cara, será que a gente consegue? Será que eu vou ter tempo de fazer isso? Porque o Vona já me toma muito tempo. Né? Mas, para grata surpresa, eu acho que a sinergia do grupo com o Fera encaixou muito bem. Então, a gente está fazendo já um trabalho já há pouco mais de um mês de mudança de cardápio, de treinamento, e agora chegou o Restaurant Week, né? E quais são as especificidades de cuidar de uma cozinha de hotel, né? Porque, como você mesmo falou, é a porta de entrada, assim, a pessoa toma café da manhã lá, às vezes almoça, às vezes janta, e você tem que ter uma criatividade danada, porque é um público diverso, né? A gente recebe muito cliente estrangeiro, que também tem outras necessidades. Eu acho que tem uma questão que eu não estava acostumado num restaurante, por exemplo, mas que uma cozinha de hotel, ela funciona 24 horas por dia, né? De segunda a segunda. Então, eu sempre tenho colaboradores lá trabalhando. Isso também é um grande desafio, porque às vezes a gente se acostuma com dias, por exemplo, segunda-feira os restaurantes geralmente estão fechados. Sim, exato. No hotel não existe dia fechado. Então eu tenho hoje equipes de café da manhã, equipes de almoço, equipe de jantar, equipe da madrugada. Uma estrutura grande. Uma estrutura muito grande, né? Tem o bar da piscina, tem um service, tem os coffee breaks, tem os eventos, tem um lobby do hotel que a gente também serve alguns pratos. É aquela área ali que tem tipo um café, exatamente, né? Ali na frente. Então isso é um grande desafio, porque são várias vertentes e ao mesmo tempo a gente precisa entregar com qualidade, a gente precisa entender a necessidade e cada setor tem uma diferenciação. Então isso é um grande desafio até profissionalmente para mim também. Porque o público do hotel de um Fera Palace é um público exigente também, né? É um público que a gente tem já um público bem recorrente, pessoas que já ficaram 1, 2, 3 vezes, então sempre estão voltando para o mesmo hotel, isso é muito legal. A gente tem recebido muito público estrangeiro, muito francês, muito americano, muito por conta do novo voo da Air France que está tendo, eles inclusive aumentaram a demanda de voo. Então isso é muito bacana e eles gostam muito do hotel, porque o hotel ele é um prédio histórico, né, da década de 30, ele tem uma arquitetura muito icônica e é um prédio meio imponente, é completamente imponente ali na Rua Chile, que é a primeira rua do Brasil. Então é um lugar muito importante. Isso também foi um fator decisivo para a gente também querer entrar lá, porque a gente sentia que era um lugar que passava uma importância muito grande e que
para o grupo também era bom importante. a gente estar lá dentro. Então, acho que por isso que casou muitas vertentes, né? E eu acho que a minha cozinha acabou encontrando muito bem o que o hotel estava procurando. Você fez alguma adaptação, tipo café da manhã? A gente sabe que os turistas internacionais gostam muitas vezes de coisa gordurosa. Uhum. Aí você fez uma adaptação de comida baiana, assim, com nossas raízes a gente e tal. tenta sempre trazer coisas mais regionais, né? Então a gente tem um cuscuz, a gente tem mingás, a gente tem as frutas daqui, a gente tem uma variedade muito boa de frutas. Mas a gente sempre tem que tentar agradar também a quem vem de fora, né? Então tem um waffle, tem um ovo mexido, um bacon, porque as pessoas também gostam disso, e é legal também, né? Eu acho que o café da manhã de hotel é uma experiência, né? Inclusive, foi uma das coisas que eu comentei numa das primeiras reuniões, que todo mundo que vai ficar em hotel gosta do momento de tomar café da manhã. Sim. Até quem não gosta de acordar cedo, às vezes acorda para ir tomar um café da manhã, porque sabe que café da manhã de hotel é diferente. Sim. Não tem o mesmo gosto que a gente faz em casa. Então, é uma preocupação. Então, a gente faz omeletes, a gente tem algumas tubérculos cozidos, que é muito comum da gente, né? Banana cozida, inhame. E os turistas gostam bastante. Variedade de sucos também. Então, às vezes, tem suco de fruta que eles nunca viram, né? Graviola, mangaba. E isso é bem interessante. É bem legal lidar com isso também. E como é que você está fazendo para conseguir ligar o Vona, né, com o Fera Palace, né? Como é que você está se desdobrando com isso? Fora suas outras atribuições, né? Eu queria ter mais uns 2 mesmo para conseguir me ajudar. É um desafio também fazer isso, porque eu tenho que conciliar as agendas, né, sem perder a identidade do Vona, que é o meu restaurante, né, que é a minha assinatura. É um restaurante italiano, né, com várias influências de viagens e tal. E é um caso muito especial porque ele começou lá em 2021 com o Pepo. A gente amadureceu a ideia do restaurante, ele acabou crescendo, a gente queria poder oferecer mais aos clientes e a gente não conseguia pelo espaço que a gente tinha. Quando surgiu a ideia de mudar para uma casa na Graça, né, um casarão na Graça, onde funcionava o antigo Chiro, que eu fui lá pela primeira vez e falei, cara, é gigantesco isso aqui. Não sei se eu consigo fazer. Já era muito grande para mim, né? Um restaurante de 2 andares, eu tenho também 2 cozinhas, câmara fria, câmara congelada, porcionamento, confeitaria. Eu já achei que eu tava assim, pô, já tô muito bem, né? Mas é um restaurante que ele, graças a Deus, ele funciona muito bem, as pessoas têm gostado muito. É um restaurante que a gente inaugurou em março, né? Então ele está aí completando quase 6 meses. Para quem ainda não conhece, vale a pena conhecer o Vona. Lá na Graça. Lá na Graça. A gente produz todas as massas na casa, a gente faz um trabalho realmente de procurar bons produtos para utilizar lá. E quando surgiu o Fera, obviamente que eu não tenho como desassociar uma coisa da outra, porque o Vona é muito uma identidade de cozinha que eu já tenho, né? De trabalhar com bons produtos, com uma entrega, às vezes, mais... Eu costumo dizer que é simplista, mas não por menos ela não ser tão boa, sabe? Porque às vezes as pessoas confundem, porque eu acho que o simples, às vezes, é muito difícil, às vezes é mais difícil. Né? Então, às vezes, você fazer um prato de uma massa com molho, às vezes é mais difícil do que você fazer um prato com vários itens. Sim. Então, essa filosofia é uma filosofia que eu também levo para o Fera. Né? Então, a gente também trabalha, eu também trabalho com esse tipo de cozinha lá no Fera. Obviamente que com uma outra roupagem, com uma outra demanda, mas as coisas mais italianas, elas aparecem também, né? Porque eu sou uma pessoa que tem uma formação lá na Itália. Morei lá, e enfim, é um país que eu amo. Então, vai aparecendo, né? Num prato, numa massa, numa releitura, numa apresentação, numa sobremesa. Então, a gente costuma sempre trazer algum elemento, um ou outro, vai aparecer normalmente. E quem ainda não foi lá no Vona, só seguir o chefe Pio Mesquita aqui, porque ele mostra a cozinha ao vivo pelo Instagram. É verdade. Também atua até como influenciador digital, né? E viaja pelo mundo, dá dicas de comida. Isso também é uma
foi uma grande surpresa, assim, porque eu não tinha noção de como é difícil trabalhar com internet. A minha melhor amiga que trabalha comigo, a Rafa, ela que cuida do meu marketing, etc. E essa empreitada partiu dela. Ela sempre foi uma pessoa que ficou, amigo, posta. Só que eu sempre fiquei meio, não sei se as pessoas querem ver isso, sabe? E aí, em um determinado momento do ano passado, ela falou, velho, vamos gravar você fazendo uma receita pra gente ver se realmente é uma coisa. Porque a gente sabe que no Instagram, no TikTok, sim, influenciador de gastronomia, hoje a gente tem chefes muito famosos, cozinheiros muito famosos, pessoas que trabalham com isso e acabam tomando uma dimensão muito grande. E aí a gente fez um demo, né, um vídeo teste de uma receita e ficou muito bacana. E aí a gente começou a profissionalizar isso, tipo, realmente botar em agenda, começar a fazer roteiro, começar a entregar. Ter uma periodicidade, né? Para não ficar solto. Porque quando a gente percebeu que se não fizesse assim, não ia escalonar, não ia virar alguma coisa, porque não é só gravar um vídeo, né? Sim. A gente precisa entender se isso conversa com o público, exatamente, se tem a ver com o meu trabalho, a forma como a gente posta, a roupa que eu uso, o ingrediente que eu estou usando, o que eu conto, tudo isso interferia num resultado. Né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho com maior frequência e foi uma grata surpresa, porque às vezes eu me lembro quando num restaurante, né, ano passado, uma seguidora, uma pessoa que me seguia, que eu não conhecia, me parou e falou, cara, eu faço suas receitas. E aí Que legal, isso deve ser interessante, né? Eu pude ter noção de quando o digital encontra o real, porque isso era uma coisa que eu também não tinha muita noção, né? E quando isso acontece, eu falei, cara, peraí, não é... Porque quem tá assistindo em casa, às vezes você não sabe. Você não tem noção, né? No restaurante eu tenho... E aí... Exato, no restaurante eu tenho um pouco de controle, né? Tá todo mundo ali meio Sim. que se der algum problema, se acontecer alguma coisa, eu consigo resolver de imediato. Uhum. Às vezes na internet não, e aquilo ali fica pra vida, né? Sim. E aí isso foi uma coisa que me deu um pouco de... Né? Apesar de eu não ser de nenhum influenciador gigantesco. Mas já tá até fazendo publi, já vi lá seus publis. E aí eu acho que uma coisa foi puxando a outra. Né? Foi muito divertido, né? Porque realmente começou de uma forma da gente expandir os trabalhos que a gente já faz dentro do restaurante, porque eu acho que eu fazer um vídeo de receita, eu fazer um vídeo de dica de um lugar que eu vou, de alguma coisa, eu potencializar um trabalho que já acontecia meu, né? Uhum. Os restaurantes que eu frequento, que eu posto, são lugares que eu já ia, que as pessoas já me perguntavam, chefe, onde é que você gosta de ir? Qual é o lugar que você gosta de comer? E eu falei, cara, isso dá um conteúdo bacana. Sim. E são vídeos que realmente performam-se muito bem. Tem um bom engajamento. E aí vai chamando uma coisa, vai chamando a outra, né? A gente, obviamente, sempre procura trabalhar com marcas que a gente se identifica, que geram uma identificação, que a gente acha que combina com o que eu quero falar também, porque já aconteceu também de chegarem marcas que a gente acha que não tem nada a ver com o público, mas tá tudo certo também, quem faz, não é um problema. Mas... Cada tem um nicho, né? Então, a gente quer realmente expandir e a gente percebe que isso também melhora a performance dos restaurantes, também comunica, porque as pessoas geram uma identificação, né? Porque era uma preocupação também com os restaurantes de a pessoa precisa se identificar com alguém lá dentro. E aí eu sou essa pessoa, geralmente, né? As pessoas me procuram, mandam mensagem. Humanizar a cozinha, né? Digamos assim, né? Exato. A pessoa vê quem é que tá fazendo e tal. Exatamente. Por falar em influenciador, como é que é a sua relação com os influenciadores? Temos aqui influenciadores muito bons de alimentação, como o Felipe Almeida, Sim. Felipe Ravolk, do Muito Gourmet, Tereza, do Provei Aprovei, Ronaldo Jacobina. Sim. Mas eu sei também que tem muitos influenciadores que levam uma rinca de gente para os restaurantes querendo comer de graça. Como é que funciona isso? Você teve alguma experiência? Eu sei que você já teve alguma experiência ruim com isso, não foi? Então, eu acho que assim, é um trabalho para todo mundo, né? É um trabalho para gente que recebe os influenciadores, e eu acho que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque agora eu também me sinto do outro lado. Eu sou muito amigo de quase
todos aí que você falou, se não todos, né? São pessoas que eu convivo, que eu já me relaciono há muito tempo, como Felipe, Tereza, o próprio Jacó também, são pessoas que estão no meio há muito tempo. E a gente troca muita figurinha, são pessoas que têm uma importância também para a cidade muito grande. Sim. Assim como tantos outros, eu não vou citar nomes aqui para depois não esquecer Jailana, ninguém. do Onde Comer em Salvador, que é muito bem também, Exato. faz um trabalho muito são bom. pessoas que já foram lá no restaurante, são pessoas que a gente convida e tal. Eu acho que, assim, cresceu muito esse segmento, né? Eu acho que os restaurantes aí, falando dessa parte por trás, também está aprendendo a lidar com isso, né? Assim como os próprios influenciadores também estão aprendendo a lidar com isso, né? Porque um restaurante vive de vender comida. Sim. Então, nem sempre a gente consegue ficar convidando muita gente, muito influenciador. Até tem que ver o nicho também, né? Como a gente estava falando, né? Se tem a ver com o público do restaurante, se não tem a ver. Exato. E aí eu acho que os restaurantes começaram a aprender isso da forma talvez mais difícil, mas talvez mais inteligente também. Porque eu acho que existem influenciadores que são bons para o restaurante quando se o público conversa um com o outro. O que eu acho que acontecia é que antes se chamava, se convidava qualquer influenciador com a esperança de que isso trouxesse retorno para o restaurante. Mas às vezes aquele influenciador não é o influenciador que você precisa dentro do seu restaurante. Às vezes você vai fazer um evento, você vai fazer uma ação determinada dentro do seu estabelecimento, dentro do seu restaurante, que às vezes é um outro tipo de nicho que você precisa atingir. Às vezes você está fazendo uma mudança de cardápio, você quer atrair um certo público. Às vezes você está implementando um cardápio talvez mais saudável. Aí você convidar umas influenciadoras, uns influenciadores que têm esse nicho é muito importante. Então eu acho que isso começou a mudar. Eu acho que hoje... É um filtro maior, né? Exatamente. Eu acho que a gente começou a perceber que certos influenciadores funcionam melhor para as ações que a gente nós queremos fazer dentro dos restaurantes. Então, nem sempre é o mesmo público que vai, nem sempre é o mesmo influenciador. E a gente tem cuidado também de chamar as pessoas, de ter essa tratativa, porque a gente sabe que do outro lado lá também é o trabalho deles estarem ali divulgando, né? Então, assim, tem alguns que a gente se identifica mais com um tipo de postagem, com um tipo de comunicação. Tem outros que já estão naquela lista que você fala, epa, esse daqui, ó, já corta logo, né? É melhor não falar dessa parte. Não, eu acho que assim, de novo, eu acho que tudo depende do que a gente está esperando também, né? Porque às vezes tem grandes influenciadores, e eu já vi isso na prática, pessoas que realmente têm muito seguidor, muito engajamento, mas que para o segmento de restaurante ele não performa-se bem, tá tudo certo, tá tudo bem, né? A gente já viu, às vezes a gente recebe de gente que nem é de Salvador, né? Mas essa pessoa não performa bem na cidade. E o nosso público geralmente é da cidade, né? Aí vai ter segmentos, por exemplo, pro Fera é muito interessante, porque eu já tenho um público de São Paulo que é muito grande. Então, às vezes, vale a pena ter um influenciador que é nichado em São Paulo, né? Mas pro Vona, talvez ele não faça muito sentido, né? Aí vale entender também, eu tô querendo expandir para quê? Para crescer no Instagram, para crescer como nome. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo do restaurante, entendeu? Às vezes é uma coisa muito específica, é um menu executivo, é um menu wiki, é uma promoção. Então, vai depender muito, e aí eu acho que a gente precisa ter essa leitura mais específica realmente. Pô, será que esse influenciador combina com o que eu tô querendo? E aí eu acho que por isso que tem profissionalizado muito. Sim. E você já passou por cozinhas como o Lafayette e o Amado, né? Como é que foi essa experiência? O Amado praticamente é uma escola aqui da Bahia, né? Todos os grandes chefes já passaram pelo Amado, né? E como foi sua experiência nesses lugares renomados aqui de Salvador? Eu sou muito fã do... Eu tava até contando isso esses dias, porque eu fui lá no Amado gravar recentemente, e eu sou fã do trabalho do Edinho, do Flavinho, do Danilo, são grandes amigos. Inclusive, estive lá na inauguração do novo Amado no Salvador, que tá lindo, também imperdível para vocês. E eu tava contando, no dia que eu fui gravar lá, que eu me lembro quando eu era adolescente, que eu já, desde pequeno, eu sempre soube que eu queria ser cozinheiro, né? Nunca pensei em ser outra coisa. E o meu grande sonho, quando eu tava na escola, era trabalhar no Amado, porque eu via que aquilo ali era, tipo, o ápice dos restaurantes de Salvador. Eu achava o máximo. Até hoje eu acho talvez o restaurante mais bonito da cidade.
É um restaurante muito especial, tem uma história muito bacana. E eu fui trabalhar lá na época que o Fabrício tinha assumido a cozinha de lá, Fabrício Lemos. Foi muito bacana, porque ele tinha muitas pretensões com o Amado na época, e ele conseguiu alcançá-las. Ele tinha a vontade de promover mais a cozinha baiana, e deu um boom naquela época, e foi muito bacana. E Edinho incentivava, né? Sempre, eles trabalhavam muito bem juntos, e foi um momento muito... Eu era muito novo, na época eu devia ter uns 19 para 20 anos de idade. Já estava lá no meio. Já, sempre, desde pequeno. E aí eu recebi uma proposta para ir para São Paulo. E eu me lembro de ter essa conversa com o Fabrício. Eu chamei ele para conversar e ele nem titubeou, nem pensou duas vezes. Falou, cara, vai, porque realmente é uma oportunidade única. Antes de eu estar no Amado foi quando eu passei pelo Lafayette. Né? Inclusive eu fui chefe do Lafayette recentemente, porque também faz parte do Grupo Sorro. Sim. E isso também eu acho como a vida tem dessas, né? Hoje eu sou sócio da sócia do Lafayette, então às vezes as pessoas às vezes não acreditam nas coisas, assim, no destino, de como as coisas caminham, mas tudo tem um porquê, né? E às vezes quando eu paro e penso nisso, eu vejo que a vida realmente dá voltas e surpreende a gente. E são duas escolas, assim, são dois lugares, eu acho que tem uma importância, uma relevância muito grande para Salvador. Até porque a gente está acostumado aí a ver que quantos restaurantes não conseguem completar 2, 5 anos. Certeza. O Amado é um restaurante que, se eu não me engano, já tem 20 anos. Nessa faixa. O Lafayette eu acho que tem por volta de 16, 17. Um pouco menos. O Sorro já tem 25. Então, assim, são restaurantes que têm uma importância muito já grande. Consagrados, né? Extremamente consagrados. E você falou que desde criança você pensava em ser cozinheiro, né? Uhum. Teve alguma influência? Seus pais são do meio? Por que assim, cozinheiro? Isso é uma pergunta que muita gente me faz e é muito engraçado, porque eu costumo brincar que, diferentemente de muita gente aí, eu não tenho aquela avó que fazia o melhor prato do mundo. Minhas avós são ótimas, eu amo elas, mas elas, assim, não era nada de outro mundo, elas não tinham, enfim, na família não tinha. Tinha tias que cozinhavam muito bem, né, e isso sempre virou um momento, mas não era uma influência sobre ser cozinheiro. Mas eu sempre me senti muito bem dentro de uma cozinha. Tanto de casa quanto na casa dos outros. Eu sempre achei um lugar muito bacana ali de convivência, de poder trocar. Eu acho que eu sempre gostei muito de comer. Eu acho que isso é um facilitador na profissão, né? Sem dúvida. E aí eu acho que quando você gosta de comer, você precisa se virar em algum momento, né? Então eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. Eu me lembro até hoje, quando eu entrei numa cozinha pela primeira vez, profissional. Eu tinha 15 anos e eu me senti em casa. Eu falei, cara, é isso que eu quero, e desde então nunca parou. Nunca parei. Eu tive essa oportunidade no buffet da Emily Crachete, que tem um buffet muito conhecido aqui na cidade. Ela era uma grande amiga da família. E aí minha mãe pediu para ela, Emily, eu gosto de cozinhar, ele quer fazer isso da vida. Aí ela falou, manda ele ir lá nos finais de semana. Já começou com o buffet, né? Que é uma coisa que é um trabalho pesado, né? E aí eu falei, vou fazer vou tomar essa experiência. Vou ver como é que funciona, porque eu não tinha noção, né? Apesar de não ser muito tempo atrás, né? Isso deve ter uns 15 anos atrás, já se tinha internet, etc. Mas gastronomia é diferente, né? Gastronomia ainda é muito recente, né? Ainda Sim. Agora a gente tem bastante informação, mas naquela época era muito pouco. Você assistiu Ratatouille? Exatamente. É o meu desenho favorito, inclusive. E aí ela me chamou, ela falou, vai lá no meu ateliê, vamos lá um dia. E aí eu ia nos finais de semana. Eu comecei a ficar aí nos finais de semana, porque durante a semana eu estava na escola. Eu sempre fui um aluno que eu não gostava de estudar, mas eu gostava muito de trabalhar. Eu gostava da parte prática. Da escola. Então, toda a parte de mão na massa eu adorava fazer. E eu percebi que era aquilo ali. Eu falei, cara, é isso que eu gosto de fazer. Quando acabou o ensino médio, que eu prestei vestibular, prestei logo para gastronomia também. E aí eu já comecei trabalhando também. Já tinha essa bagagem. Aí foi quando eu comecei no Lafayette. Comecei no hotel que hoje eu acho que chama Matiz.
mas eu acho que ele chamava outro nome. Ele fica ali no Costa Azul, ali no meio. Sim. E aí não parei mais. Fui emendando um trabalho atrás do outro, um trabalho atrás do outro. E você fez a escola na Itália, né? Fiz. Curso de... E você trabalhou em restaurante Michelin lá na Itália e aqui no Brasil, né? Como é que é trabalhar num restaurante Michelin? O que você percebe assim? Porque eu soube que é uma exigência muito alta, né? Porque tem que ver o guardanapo, como é que é, tem que ser... Como é que foi essa experiência para você? Quando eu recebi o convite para ir para São Paulo, né, que eu estava lá com o Fabrício no Amado, foi para ir trabalhar no Dom do Alex Atala, que é um restaurante super famoso também. Eu sempre fui muito fã do Alex, porque era um cara que me incentivou muito. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele. E quando eu recebi o convite para ir trabalhar lá, que foi quando eu falei com o Fabrício, ele falou, cara, você tem que ir, você não pode perder essa oportunidade, porque é realmente 1 em 1 milhão. E eu fui para lá e aquilo me abriu muito a mente, a cabeça, porque era um outro mundo. Era um restaurante, acho que no ano que eu fui para lá, ele ganhou, foi quando entrou o Guia Michelin aqui, ele ganhou 2 estrelas. Na época, eu acho que ele tinha sido eleito o quarto melhor restaurante do mundo. Então ele estava assim num ápice de cozinha muito grande. Era um restaurante que todo mundo queria ir trabalhar lá, todo mundo queria passar por lá. Disputado, né? Muito disputado. E ele mesmo, Alex, que te convidou? Não, eu recebi o convite pela uma chefe de produção, que é a Paula, que é uma querida amiga também. E eu me joguei. E aí eu tive esse primeiro contato com um restaurante, assim, muito... que eu só via realmente por internet. Era um restaurante... É ainda um restaurante muito importante para o Brasil, né? Tem uma relevância muito grande. E eu pude ter um primeiro contato com o que é ser um restaurante assim premiado, mundialmente reconhecido, esse cuidado do atendimento com o talher, com a mesa. Eu me lembro de eu chegando no restaurante e o pessoal tá passando as toalhas, sabe? Eu achava aquilo tipo assim, nossa, Outro mundo, né? completamente diferente, passando a toalha, sabe? Hoje já é uma coisa comum até nos restaurantes menores. E aquilo foi me abrindo a mente. Eu falei, pô, isso é um negócio bacana de trabalhar. Tipo, já era muito puxado, né? Eu trabalhava de segunda a sábado todos os dias, nos 2 turnos, né? Almoço e jantar. Justamente porque tem um nível de exigência e de qualidade que precisa ser entregue, né? Então, o que começou saindo igual tem que sair igual até o último dia da semana, né? Então, já era uma pressão muito grande, né? Já existia uma pressão muito grande pela tentar chegar o mais perto de uma perfeição, de fazer uma entrega o mais perfeita, porque sempre foram restaurantes caros também, então tem uma cobrança em torno disso. Mas eu gostava muito, eu achava o máximo, assim, nunca... Era uma coisa que era engraçada. Eu não gosto de acordar cedo. Mas para trabalhar é uma coisa que eu não me incomodo em acordar para ir trabalhar. E lá foi uma escola. Eu aprendi muito com o chefe Alex, com o chefe Giovanni. Pude ter contato com muitos produtos brasileiros que eu nunca nem tinha visto. Tipo quais? Ervas da Amazônia, cogumelos da Amazônia, peixes de rio, coisas assim que eu nunca tinha conhecido, pimentas... algumas bebidas também derivadas de algum produto. Abriu sua mente ali. Abriu muito. Vieiras, ostras de Santa Catarina e camarões de águas profundas, tudo nacional. Então foram coisas que já me deu uma outra visibilidade. E o fato de estar num restaurante onde se existia um chefe muito famoso como o Alex também era uma coisa que me chamava muita atenção, porque ele sempre foi, pelo menos a partir do momento que eu conheci ele era meio um popstar. Ele era uma pessoa que as pessoas queriam encontrar com ele. Então, quando ele estava no restaurante, o restaurante enchia muito mais do que quando ele não estava, porque as pessoas queriam ir lá. Ele já era uma pessoa que era patrocinado por marcas nessa época, né? Então, ele tinha um carro, ele tinha o celular... e isso tudo era uma coisa assim muito diferente, cara. Superstar, né? Por que estão tirando foto com um chefe, sabe? Então, isso também é uma coisa que me chamou a atenção. E quando chegou um momento que eu falei, pô, e agora, o que é que eu faço? Porque
o Dom sempre tinha sido um ápice, assim, né? Era um pensamento que eu falava, pô, ali já é o máximo que eu posso alcançar, digamos assim. E aí eu cheguei à conclusão que eu precisava sair do país. Eu falei, pô, eu quero ir para fora agora. Você ficou quanto tempo lá no Dom? Eu fiquei mais de 2 anos. Assim, juntando com a parte de estágio, efetivado, trabalhando. Fiquei mais de 2 anos. E aí chegou a oportunidade, eu falei, cara, o que eu vou? E aí eu me lembro que eu tinha uma estagiária, eu tinha tido uma estagiária dentro do restaurante, que ela tinha acabado de voltar de um curso na Itália, e ela me falou super bem do curso, falou, cara, é um curso muito bom, é um curso que te dá a possibilidade de trabalhar nos restaurantes, eu acho que você vai gostar. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí mostrei para meu pai, mostrei para minha mãe, pô, acho que é bacana, acho que é uma oportunidade também de voltar a estudar, porque eu também já tinha muito tempo que eu já estava fora da faculdade. E a princípio eu nunca tinha pensado muito na Itália. Sempre tinha pensado em alguma coisa meio Nova York, sabe? Que é meio São Paulo, americana. Meio cosmopolita. Né? Ou talvez França, porque é um país extremamente importante, né? Mas nunca tinha pensado na Itália especificamente. E aí fui fazer esse curso, né? Que fica numa região do Piemonte, que é uma região linda da Itália. E acabei me apaixonando pela Itália. Fui com a intenção de morar lá, tipo, de ficar, não tinha passaporte, não sabia falar italiano, não sabia nada. Falei, cara, vou jogar, porque eu já tinha visto muita história assim de gente que vai e fica lá. Sim. Não é tão fácil assim, não é tão simples. Mas eu fui e me apaixonei. Eu sou apaixonado pelo país. Fiz o curso. Dentro do curso, eu chegava em um determinado momento que tinha uma prova final, e aí quem tivesse a maior nota da prova final podia escolher onde ia trabalhar. Tinha uma lista de restaurantes, né? Desde os mais famosos até restaurantes desconhecidos. E eu acabei ficando em primeiro nessa aula, nessa prova. O que foi uma grata surpresa também. E aí eu já estava lá, já tinha passado por tudo isso, já tinha... Pô, cheguei até aqui, agora o que eu vou fazer? Né? Eu falei, vou me jogar no... Qual é o mais difícil? Qual é o mais complicado? Qual é o que ninguém quer ir? Aí falou, tem um 3 estrelas que fica na cidade de Alba. Na época também ele estava no 50 Best, um restaurante super famoso, super conhecido também. Ele tinha acabado de ser eleito o melhor restaurante da Itália, que é o Piazza Domo. Tava no auge, né? Tava no auge também. Eu falei, cara, eu vou tentar. Assim, com medo, com frio na barriga, mas eu já tava ali mesmo. Sim. Imagine eu entrando num restaurante 3 estrelas, onde eu não falava italiano. Não fazia ideia do que eu tava fazendo lá. Só tinha italiano dentro da cozinha. Tinha um ou outro estrangeiro, assim, tipo um francês, japonês, aparecia às vezes. E foi uma experiência, assim, muito reveladora. Era um outro lugar também que eu trabalhava os 2 turnos, então eu chegava às vezes 8 horas da manhã no restaurante, saía tipo meia-noite, 1h. Tinha pouco tempo de almoço e de jantar ali, era só você sentar, comer e voltava a trabalhar. E era um restaurante que tinha mais gente trabalhando do que cliente sentado. E também passava tudo. Eu me lembro que tinha uma coisa que eu precisava fazer, que era eu cortar uns papeizinhos assim, que era o que a gente ia usar para limpar pratos, né? E aí eu tinha que cortar uns papeizinhos assim, pelo menos uma vez por semana eu sentava e ficava cortando os papeizinhos. Então era um nível de exigência muito grande também, mas era uma coisa que eu também comecei a olhar assim, falei, cara, é um trabalho de artesão realmente, né? Fazer uma entrega perfeita ao cliente, às vezes um cliente que está vindo de um outro país só para comer ali. Fica no interior da Itália, né? Fica no interior. Eu ficava na cidade de Alba, que é uma cidade onde muito conhecida pela trufa branca, que é uma iguaria da cidade realmente. Então lá acontece a feira de trufa, tem uns vinhos famosos como um Barolo. É a região mais rica financeiramente da Itália, né? Ela fica perto de Milão, então é uma região muito rica, é uma região muito bonita, e é uma região que é isso, a cidade de Alba tinha 30 mil pessoas morando, e tinha um restaurante 3 estrelas na cidade. E isso me abriu muito a cabeça também, né? Eu cheguei a um ponto de exaustão,
Imagina, nesse ritmo que você tá. Eu emagreci muito na época, porque eu basicamente trabalhava. O dia de folga eu dormia, porque eu estava cansado. E aí, quando tinha uma folga, era para ir comprar alguma coisa, visitar alguma cidade, mas era tudo muito rápido, não dava tempo de você fazer muita coisa. Trabalhava de graça. E eu comecei a perceber que talvez não fosse muito bem aquilo que eu queria. Né? Eu acho que existiu aí um encontro, na verdade, um desencontro de perspectivas, né? Eu fui em busca de um sonho, tive contato com ele e falei, cara, não é isso. E aí, quando você tem quando você chega nesse ponto, você, ao mesmo tempo que você quer não seguir com isso, você fica, pô, mas era tudo isso que eu queria e não é tudo isso que é. E aí eu recebi um convite para voltar ao Brasil, para trabalhar no Manga, aqui em Salvador, que foi... O Dante e a Keif eram os meus chefes em São Paulo, no Dom. E aí eles me convidaram. Na época eles estavam morando na Suíça. E eles falaram, cara, a gente vai voltar para Salvador para abrir um restaurante. Você não quer voltar com a gente? E aí eu falei, Aí a gente começou a conversar. Eu não tinha pretensão de voltar ainda. E aí eu fiquei 1 ano na Itália e falei, cara, eu acho que eu vou voltar porque eu já também estava meio saturado já, assim. E aí, fazer esse desapego também foi muito complicado, porque eu achei que aquilo era sempre o que eu tinha sonhado para minha vida. E aí voltei para Salvador, a gente inaugurou o Manga, fiquei alguns meses com eles, mas aí, de novo, eu me botei nessa questão do menu degustação, da mudança de mentalidade que eu tinha longo desses anos. E eu percebi que eu já não gostava mais de fazer isso, sabe? De trabalhar com menus, de ter essa cobrança, de fazer essas coisas. Eu comecei a perceber que eu gostava de uma cozinha mais descomplicada, mais rápido, que se você quiser ir lá no restaurante, comer um prato e ir embora, você consegue, você não precisa passar por todo o processo. Exatamente, que você não vai ficar 2, 3 horas sentado, cansado, você vai comer coisas que talvez você não goste, ou nem sabe o que tá comendo. É uma experiência, né? Aquilo ali, eu tenho muito respeito por quem trabalha com isso, obviamente é um trabalho muito importante, sim, né? Sigo e acho lindo quem faz, mas eu comecei a perceber que eu já não gostava mais desse ritmo de cozinha. Porque é um ritmo, realmente, você se doa muito, você passa muito tempo dentro da cozinha, justamente porque precisa ali tudo fazer uma coisa muito pequenininha, muito específica, tem um trabalho por trás que é muito importante. E eu comecei a mudar um pouco essa cabeça. E aí eu percebi que eu gostava de uma cozinha um pouco mais descontraída, mais rápida, com menos amarras, que você pode ir almoçar, você pode ir jantar, você pode ir num encontro, você pode ir com sua família. E aí eu comecei a me apaixonar mais por isso. Né? Eu sempre achei, quando eu era mais novo, que eu ia fazer esse trabalho de trabalhar com menu degustação, trabalhar com cozinhas de altíssimo nível, de ficar ali 12, 14 horas por dia trabalhando. Sim. E aí eu comecei a perceber que não existe um trabalho que é menor ou maior em relação, né? Todos os trabalhos são estilos diferentes, né? Exato. É bom que você passou por todos para chegar à conclusão de que é uma coisa que você não queria, né? E aí eu comecei a perceber que eu gostava disso, de fazer coisas mais complicadas. Obviamente que muitas dessas influências dessas cozinhas a gente acabei absorvendo como um padrão, como a hierarquia, como a entrega tem que ser boa, independente se é só uma massa com pomodoro ou se é um menu degustação, a entrega tem que ser boa, igual, né? Mas eu acabei me encontrando mais nisso, né? Então eu acabei, quando eu saí do Manga, eu recebi um convite do Gel, que é do Grupo Sorro. Na época não se existia Grupo Sorro, né? Só existiu o Sorro e o Lafayette. E aí o Gel falou, tem um lugar aqui muito bacana na Baía Marina, você não quer vir conversar? Eu nem conhecia o Gel na época. Sabia quem ele era. Sim. E aí a gente abriu um restaurante lá na Baía Marina chamado Mar, que fica do lado oposto do Sorro, né, num estacionamentozinho, e era um restaurante lindo, assim, era um deck em cima do mar, realmente. E aí a gente fez um restaurante muito voltado para frutos do mar, que é uma coisa que eu adoro, mas tinha uma pegada meio bar, assim, meio
porções para compartilhar, Sim. que era uma coisa que estava começando a ficar muito na moda na época. Eu soube até que teve uma pessoa que vocês fecharam e ela ficou dormindo lá dentro. Quem foi? Foi o Rogério? Rapaz, me pedindo para não falar o nome, aí você já falou. Rogério, se for você, desculpa, tá? Eu sei que teve alguém que dormiu lá, só acordou no meio da noite e foi embora, ficou tudo fechado. Mas foi um restaurante que eu me diverti muito, assim, foi a primeira experiência que aí muda um pouco também, que eu já entrei como sócio, como chefe. Isso também me dava começou a mudar um pouco minha cabeça, porque eu sempre trabalhei como cozinheiro. Você tem que pensar mais de forma empresarial. Exatamente, subchefe. Então eu sempre estava ali com um cargo de operação mesmo. E o Mar foi a minha primeira oportunidade como gestão, como entender o que era um restaurante. Não deu certo, não por conta da gente, mas porque chegou a pandemia. O restaurante ficou pouquíssimo tempo aberto, acho que foram 5 meses, 6 meses no máximo. Chegou a pandemia, a gente segurou o restaurante durante 6 meses, mas a gente não conseguia mais segurar. E aí a gente optou por fechar o Mar. Mas foi uma grande escola, assim, é um restaurante que eu tenho muita saudade, inclusive muita influência lá no Fera vai vir do próprio Mar. Uso de frutos do mar, uso de cozinha litorânea, eram coisas que eu gostava muito. O sanduíche de lagosta que eu fazia no Mar, ele vai entrar no Fera também. E no meio da pandemia eu falei, pô, e agora? A gente faz o quê? Tá tudo fechado. Eu trabalho com uma entrega de comida, né? Apareceu a oportunidade do Pepo, né? Na Vila São Luís, lá na Pituba. E eu liguei para Karine Queiroz, que é a ex-mulher do Gel, né? A sócia do Sorro. Procurei Gel também, mas na época ele não estava muito mexido por causa da pandemia. E eu fui com a Karine lá e a gente se apaixonou pelo espaço. É uma vilazinha muito bonita na Pituba. E aí a gente começou a desenvolver o projeto. Vamos fazer um italiano, que era uma coisa que eu sempre gostei também. E aí começou. E aí, a partir daí, o grupo também foi se formando, porque começou a entrar outras operações. Aí virou grupo propriamente dito. Efetivamente, acho que virou um grupo há uns 2 anos atrás, quando a gente entendeu que tinha muitas casas e que precisava essas casas conversar entre elas, né? Então, tinha um Sorro, os 2 Sorros, né? O do Passeio e o Lafayette. Aí surgiu o Pepo. Do Pepo a gente abriu uma padoca, porque a gente produziu os pães dentro da casa, que é uma padoca que tem lá no H-Mall, no Horto. Foi uma coisa puxando a outra, então. Foi um puxando o outro. Aí da padoca surgiu a Taberna, que é um ibérico que tem do lado. Aí veio o Fira, que era um grego. O mundo todo. Aí a gente começou a dar a volta ao mundo. Aí tem o Categoria na Ceazinha. Aí hoje abriu o Zep ano passado, que é um smash burger que tem lá no Horto. Abriu Moreia. E aí foi abrindo. E aí quando a gente percebeu, velho, a gente precisa unificar. E acabou se tornando um grupo Sorro, né? Já são quase 30 anos que eles trabalham com restaurante. Eu sou sócio de algumas operações e sou chefe do Vona especificamente, né? E aí surgiu essa oportunidade do Fera, junto a isso. Aí foi mais um braço que a gente abraçou, que é também um grande desafio. Mas a gente quer se consolidar realmente como um grupo forte de Salvador, do Nordeste, né? A gente tenta sempre... Tem até camarote agora, né? Tem um camarote Arém Grupo Sorro. Então, são coisas que a gente sente uma sinergia muito grande. A gente acha que conversa com o que a gente quer fazer. E a gente procura sempre valorizar, né? Eu acho que o que o grupo tem de mais especial é que a gente sempre tenta criar um produto novo. A gente não fica reproduzindo. Na mesmice, né? Tenta sempre variar para ter uma coisa nova. E às vezes isso é uma complexidade. Às vezes as pessoas não sabem quão difícil é você sair de um japonês para um italiano, que são coisas completamente diversas. Mas a gente começou a entender que o meu tipo de serviço de um precisa ser muito parecido ou igual do outro. O drink de um precisa ser igual à água, o café. E aí isso é um grande desafio, né? Porque a gente trabalha... Seria muito mais fácil se a gente só abrisse os mesmos restaurantes, né? Vamos abrir mais um Vona. E aí simplificaria muito. Sim. Mas a gente gosta desse desafio de criar um produto novo, zero. E como é que você avalia a gastronomia na Bahia hoje em dia? Você acha que os baianos valorizam como deveria? Porque a gastronomia baiana está cada vez mais valorizada, né?
com o Fabrício, com o Dante, com o Caf, com o Lisiane, Sim. tem Tereza, tem Edinho, que não é baiano, Sim. mas é baiano de coração. É, né? baiano de alma. De alma. Né? Eu acho que a cidade cresceu muito, muito mesmo. Acho que tem muitos lugares muito legais hoje em Salvador. Eu acho que a gente está caminhando para se tornar uma capital de gastronomia. A gente sempre teve uma cozinha muito pujante, né? Muito forte na cidade. Né? Uma gastronomia, enfim, até com os próprios clichês realmente, o acarajé, a muqueca, que são maravilhosos, todo mundo ama e que sempre vai ter uma relevância e uma importância muito grande para a cidade e para quem trabalha com isso. Né? Então, os turistas vêm para cá, eles amam ver isso. Assim como a gente gosta de ir para a Itália e comer pizza. Não é o que eles comem todo dia, mas é o que... E a gente vem vendo um amadurecimento de novos negócios, de outros grupos, inclusive, né? Trazendo novidades, buscando, e eu acho que a régua vai subindo. Né? Quanto mais gente tem fazendo coisas boas, melhor para todo mundo, independente de ser concorrência ou não. Sim, uma coisa que eu percebi é que os chefes baianos parecem ser bastante unidos, né? Muito, muito. A gente tem uma ótima relação. Converso muito com o Cadu, com o Fabrício, com o Danilo, encontro muito com o Keif, com o Dante, com o Ícaro. Então a gente tem uma boa relação realmente e isso facilita muito. A gente frequenta. Eu gostaria de frequentar mais, mas acaba que eu não tenho tanto tempo. Né? Você tem que ver, é o Feros, é o Vona. A gente acaba frequentando muito os nossos restaurantes. Mas... Fica só no grupo do WhatsApp, né? Tocando. Mas são pessoas que a gente tem um carinho muito grande. A gente, sempre que pode, a gente vai frequentar, valoriza, divulga. E eu acho que cresceu muito. Eu acho que ainda tem muita coisa, tem muito espaço ainda para a gente preencher. Salvador é uma cidade muito grande. É uma cidade turística. A gente precisa encarar que é uma cidade turística. Então eu fico muito feliz quando tem esses novos voos, quando abre esses novos hotéis, quando tem essa busca por agregar mais ao turismo, né? Sim. Da cidade, porque eu acho que é muito importante que a gente comece a lidar com isso, porque eu acho que Salvador ela ficou muito conhecida pelo carnaval especificamente, então é um período do ano ali que a cidade bomba. É sazonal, né? O verão é aquele negócio e no resto do ano é uma coisa mais... Isso é uma coisa que inclusive a gente conversa muito entre a gente, o Caioá também a gente troca muito essa figurinha, porque tem períodos de alta estação, mas tem períodos que é muito fraco, por exemplo, agora no meio do ano, que é São João, muita gente viaja. A cidade fica vazia. É um período que chove muito. Se chove muito, as pessoas já não saem muito de casa. Sim. Então, isso são coisas que a gente precisa estar sempre tentando contornar, encontrar como é que a gente consegue trazer. O Restaurante Week é uma ação que é muito legal, porque isso traz muita gente para os restaurantes. Você percebe um aumento... É expressivo. É expressivo? É expressivo. É expressivo. Eles fazem 2 weeks ao ano, né? Tem um no primeiro semestre, um no segundo semestre. É um desafio também, porque geralmente são pessoas que ainda não conheceram a casa, ou não conhecem a gente, e a gente tenta agregar o máximo possível dessas pessoas dentro da casa, mas às vezes a gente não consegue comportar, pelo volume mesmo, né? Sim. Eu acho que também se criou um estigma que o menu Week não é um menu bacana, ou um menu menor, inferior ao que é servido. E não é, pelo menos não da forma como a gente trabalha. Geralmente a gente... geralmente não, é o mesmo produto que é usado na casa, é o mesmo peso que é usado na casa. E a gente tenta sempre dar uma importância, porque a gente sabe que muita gente vai entrar no restaurante pela primeira vez por conta do menu Week. Então, são ações que ajudam a movimentar a cidade. No Rio Vermelho tem a Rota RV, né? Criada por Caf e Dante, né? Do Manga, Sim. o Airá, o Silva, a Cozinha, Sim. e o Lataperia. Sim. Que você paga um valor de um passaporte, você experimenta uma entrada e um drink na mesma noite. Então você vai de um lugar para outro, vai nos 4 lugares na mesma noite. É bem legal isso, é bem legal. Porque movimenta aquela região do Rio Vermelho, as Sim. pessoas andam. Eu fui uma vez, estava bem cheio, né? Eles sempre vendem os ingressos, acabam rápido, né? Tem sempre que criar alternativas para ficar o público frequentando os restaurantes. Né? Eu acho que tem uma questão em Salvador que eu acho que é muito ligada à segurança, que aí, infelizmente, não tem muito que a gente possa fazer, porque é uma coisa que está acima da gente. A gente tenta sempre contornar isso, né? Principalmente quando a gente lida com
estando na rua, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco ainda de receio de poder fazer isso, e eu acho que esse tipo de ação ajuda a movimentar, ajuda a chamar atenção. As pessoas têm que invadir o espaço público, né? Se não sai ninguém, aí fica a coisa mais deserta, né? Exatamente. Mas quando sai muita gente, você vai andando de um lugar para outro, são perto, né? Sim. Então você vai de um lugar para outro, você vê as pessoas passando. E é muito agradável andar ali, inclusive, né? A beira-mar, você vai vendo como é que tá, e são 4 lugares incríveis. Sim. Aí que você mencionou. Eu tive recentemente no Airá e achei incrível. Acho que eu comi quase o cardápio inteiro. Agora me diga uma coisa, chefe. Se você tivesse que ir para uma ilha, que comida italiana você levaria e que comida baiana você levaria para comer? Rapaz, difícil. Eu acho que uma italiana que eu gostaria de levar. É porque a gente, quando associa a Itália, a gente associa logo em massa. Mas uma coisa que eu acho que o italiano ele faz muito bem é peixe. Peixe fresco. Geralmente eles não fazem com peixe assado, com bom azeite, uma batatinha. Eu acho que eu levaria uma coisa simples, mas eficaz, né? É uma coisa que eu conseguiria comer quase todo dia, eu acho. E da Bahia? Eu acho que moqueca. Uma boa moqueca, eu adoro. Adoro moqueca, adoro bobó, adoro acarajé. Qualquer coisa de comida baiana eu acho gostoso, mas acho que uma moqueca... Uma boa moqueca, né? Uma cervejinha, pra beber, você levaria o quê? Eu bebo muito pouco. Assim, geralmente um vinho branco, um espumante, um prosecco, uma Coca Zero, é sempre bom. Mas eu hoje bebo muito pouco. Café sempre, mas passei a beber pouco já. Chefe, eu gostaria de te agradecer pela presença, por ter sido a estrela da estreia. E pessoal, quiser, segue aí o chefe Peu Mesquita, né? E muito obrigado pela sua presença, chefe. Eu que agradeço, fico honrado aqui de estar inaugurando esse quadro. Né? Espero voltar outras vezes também pra gente contar mais novidades. Quando vocês botarem mais restaurante no grupo aí, a gente vai te convidar. Rapaz, não vai demorar muito. Mas assim, convido todo mundo a quem quiser conhecer o Vona, os restaurantes do Grupo Sorro, a Ufera. A gente está começando um trabalho muito bacana lá de restauração realmente de A e B. Então, e aberto ao público, né? Aberto ao público. Até o café da manhã também. Até o café da manhã é aberto ao público. O restaurante, almoço e jantar, o café da manhã. Se quiserem fazer evento lá, tem muito espaço para evento também. A gente faz cardápio personalizado. Se quiserem se hospedar lá também, é um lugar lindo para ficar e muito confortável. E é isso. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Valeu, espero vocês aí no próximo Sala VIP. E enquanto isso, sigam lá o Bahia Social VIP na Instagram, no canal do YouTube. E até a próxima. Tchau, tchau.